Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, Evangelho de Marcos. Hoje de manhã alguns estavam e ouviram a palavra. Nós estamos na sequência, estudando o Evangelho de Marcos. Agora em dezembro nós demos uma pausa, porque era a mensagem de Natal. E agora vamos retomar. Pastor Felipe pregou uma das mensagens que eu acho de um texto maravilhoso, domingo à noite. Nós tivemos o pastor Edson aqui conosco, para matar a saudade, de manhã. Ele que é um pastor, um coração pastoral, bem diferente de mim. Eu sou mais trovão, ele é mais brisa, é bem diferente. Mas eu quero chamar a atenção de você com o texto de Marcos, capítulo de número 11, verso 15 ao 33. Não vou ler todo o texto, é um texto longo que seria. Vamos ficar de pé, fazer essa leitura. É bom para circular um pouquinho o sangue. Nós vamos fazer a leitura. Capítulo de número 11, verso 15. Hoje de manhã eu me detive mais no 12 e no 14. Versículo 15 diz: E foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: Não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina, e em vindo à tarde saíram da cidade. Verso 27. Então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. E lhe perguntaram: Com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Jesus lhe respondeu: Eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá: Então por que não acreditastes nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: Nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. Senhor, abençoe a tua santa palavra. Obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento de reflexão pastoral, e que o Senhor nos oriente, nos ilumine, traga luz ao nosso coração a partir desse texto. No nome de Jesus Cristo, a quem oramos. Amém. Você pode sentar, mantenha a Bíblia aberta. O tema dessa pregação de hoje, desse texto, se de manhã nós falamos sobre o juízo do Messias, eu vou falar sobre o zelo do Messias. Jesus entrou em Jerusalém e ele trouxe uma palavra de juízo sobre a figueira. Ele amaldiçoa a figueira, torna estéril e traz uma palavra de juízo como uma simbologia do que Jerusalém fez, rejeitando o seu ministério. Agora ele vai falar do zelo. Ele cresceu, possivelmente, indo todos os anos ao templo em Jerusalém. Ele morou em Nazaré, uma distância grande. Eu viajei agora de carro, foi uma viagem inusitada. Fui recomendado não levar o cachorro, mas o avião não deixa. O cachorro pode morrer. Quem mandou pegar cachorro, a essa altura? Foi uma viagem longa, cansativa. 4 dias para viajar, na ida, 4 para voltar e para aproveitar apenas 7 dias. E a estrada de Nazaré, a gente faz essa viagem de ônibus hoje. Você passa pelo Monte Carmelo, você passa pelo Vale de Jezreel e vai chegar em Jerusalém. Uma viagem bonita, lógico que é um ônibus com ar-condicionado. Tudo isso é prazeroso. Mas naquela época as distâncias eram muito longas. Você não tinha bicicleta, você não tinha carros, você não tinha metrô, trem, nem mesmo. Em Israel tem Jerusalém, mas não tem em outras cidades.
E Jesus, possivelmente, todos os anos, poderia ter ido a Jerusalém várias vezes, pelo menos uma vez ao ano, para subir a Jerusalém. Com 12 anos, ele estava cumprindo o Bar Mitzvah, que era uma cerimônia importantíssima. E ele foi apresentado no templo, conversou com os mestres da lei, e isso mostra que ele estava ali com 12 anos de idade, na casa do Senhor. Então, era uma viagem longa, mas os judeus faziam, até porque na Torá está escrito que eles deveriam subir a Jerusalém pelo menos 3 vezes ao ano. Páscoa, Pentecostes, tabernáculos. Nem todos podiam ir. As condições financeiras são difíceis, né? E um dos motivos também que me levou a ir de ônibus foi porque as passagens aéreas estão caríssimas. As aeronaves pagam em dólar o combustível que os aviões utilizam. Então estava um absurdo de caro. Mas, ao mesmo tempo que ele sobe a Jerusalém, vai a Jerusalém, ele deve ter conhecido a estrutura do templo. Gosto muito do João, capítulo 2, quando diz que Jesus sabia o que estava no coração do homem. Ele andava em Jerusalém, ele andava em Nazaré, ele convivia com as pessoas e ele sabia o que era a nossa natureza humana. Frágil, cheia de tentáculos adâmicos. E essa natureza que ele conviveu, esse povo, essa raça humana, ele também viu no templo alguns comportamentos que alguns comportamentos que desagradaram a ele profundamente. É nessa questão que Marcos está falando, veja o capítulo 11, versículo 15, você deve ter um subtítulo, a purificação do templo. E eu fiz uma consulta agora ao pastor Felipe, que ele tem informação em grego, das 2 palavrinhas gregas usadas para templo em grego. A primeira é hieron, que significa o lugar sagrado. Essa palavrinha hieron quer mostrar, ele até me explicou, a questão da hierarquia. Dentro do templo, você tinha o átrio, você tinha o santo lugar, você tinha o santo dos santos. Mas eles também criaram o pátio dos gentios. E ainda também eles criaram o átrio das mulheres, o pátio das mulheres. Que as mulheres, até hoje, quando você vai a Jerusalém, o muro das lamentações tem uma separação. As mulheres aqui, e aí delas se passarem para o lado de lá. E os homens para cá. Então, esse pátio dos gentios, os gentios ficavam ali e as mulheres naquele pátio. Então você tinha uma hierarquia, ou seja, hieron está falando de toda a estrutura do templo. Mas existe uma outra palavrinha grega, porque ele vai falar também nesse contexto, que é a palavra naos, que significa o templo propriamente dito. É nesse lugar que estava ali o pátio dos sacerdotes. Os sacerdotes ficavam aonde? No santo lugar. E o sumo sacerdote? No santo dos santos. Então, fora do santo lugar, você tinha ali um espaço onde os sacrifícios eram feitos, onde estava ali o altar do holocausto, a pia de bronze, e ao mesmo tempo, do lado de fora, você tinha o átrio dos gentios, o átrio das mulheres. Então era essa estrutura que Jesus frequentava lá no tabernáculo, quando Moisés construiu, e ele não frequentou o tabernáculo, corrigindo, mas ele frequentou o templo de Herodes. Por que de Herodes? Porque o templo de Salomão, Babilônia destruiu. E Ageu, Zacarias, Esdras, Neemias, que vieram do cativeiro, restauraram o templo, restauraram o culto, restauraram os muros da cidade. E esse templo, depois que eles retornaram do cativeiro, nos dias de Jesus, um pouco antes, Herodes, que era megalomaníaco por grandeza arquitetônica, reformou o templo. Irmãos, a reforma demorou 46 anos. Está lá escrito no Evangelho de João, e eles se assustaram quando Jesus olhou e disse assim: eu vou destruir esse templo. E depois de 3 dias eu levantarei. Os fariseus ficaram loucos, disseram: tu és louco? Herodes levou 46 anos para construir esse templo. Essa beleza maravilhosa. E um detalhe, ele cobriu de ouro. A história diz que no ano 70, quando o general Tito destruiu Jerusalém, o ouro se tornou líquido.
e foi lá para debaixo das pedras, e Jesus tinha dito na profecia, não vai ficar pedra sobre pedra. E na ganância de pegar o ouro, saíram quebrando as pedras para pegar o ouro líquido. Eu estava olhando aquele irmão que eu mandei para você, foi o Roberto que me mandou, eu até agradeço a ele, eu nem conhecia, eu achei aquele rapaz maravilhoso lá em Israel, sobre informações, né? E aquela menorá que está lá em Jerusalém, do lado de fora, os judeus já fizeram os móveis do templo, aguardando um terceiro templo, que eu não acredito que vai ter, mas eles fizeram uma menorá idêntica à menorá do tabernáculo de Moisés. Sabe quanto custa estar ali de ouro? Ali é ouro maciço, 5 milhões de reais. Eu não sei se são reais ou dólares, porque se for dólares, eu acho que é muito maior do que reais. Eu acho não, é maior do que reais. Mas eles fizeram aquele candelabro. Então, toda essa estrutura que está ali no templo, Jesus conviveu. Jesus frequentou. E agora, queridos, não é na hora que nós queremos, é na hora que Deus quer. Foi uma única vez que Jesus virou a mesa dos cambistas. Foi uma única vez que a ira de Deus veio sobre Jesus em relação ao templo. E ele tomou uma atitude muito séria, uma posição muito séria. 3 verdades que nós podemos aprender aqui desse texto que acabamos de ler sobre a casa de Deus. A primeira é o propósito da casa de Deus. Gosto muito de ouvir a pregação quando eu estou ouvindo e anotar alguns pontos. Eu queria que você anotasse. Qual é o propósito da casa de Deus? O propósito da casa de Deus está escrito nesse texto. Ele disse, a minha casa vai se chamar casa de oração. A gente tem que amar a oração. Quarta-feira é culto de oração. Eu queria convidar você para orar conosco. A gente está transmitindo ao vivo agora, desde quarta-feira passada, mas eu queria convidar você para fazer parte dessa casa de oração. Jesus observa tudo. Veja o capítulo 11, verso 11. E quando ele entrou em Jerusalém, no templo, leiam em voz alta a próxima frase, 11:11, tendo observado o quê? Tudo. Ele está observando. Ele captou as impressões que conduziram às ações do dia seguinte. Foi no dia seguinte que ele tomou a ação. Mas antes de ele tomar a ação, ele observou. No outro dia ele volta e ele faz uma faxina. Veja o verso 12. Vamos ler o verso 12. No dia seguinte. Então foi no dia seguinte. Mas no dia anterior, o que é que ele fez? Ele observou. Às vezes nós já queremos fazer as duas coisas no mesmo dia. Às vezes nós já queremos fazer, gritar, espernear, intervir do nosso jeito, mas a casa é de Deus. E Deus tem a sua forma de julgar, de estabelecer. Eu não tenho dúvida que esse momento que o país enfrenta é um momento também para a igreja aprender. Uma parte dela está distraída. Uma parte dela está comungada com esse sistema. Uma parte dela contribuiu para a eleição atual. E, portanto, nós estamos aprendendo no mesmo barco, com os erros, com as escolhas. E Jesus continua observando tudo. Alguns estão cabisbaixos, tristes. Não, a vida continua. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nossa esperança não está em políticos, em política. Nossa esperança não está em partidos. Nossa esperança está no Senhor. Mas é muito triste quando nós postergamos uma decisão que poderia ter sido feita com excelência e sofremos as escolhas erradas. De parte daqueles que se dizem evangélicos. Essa semana passada para agora, nós vimos aquele documento que foi assinado pelo ex-presidente Bolsonaro de Genebra, colocando o Brasil na lista de 35 países que não apoiam a prática do aborto. E agora o país saiu dessa lista. Isso nos faz lembrar Deuteronômio, capítulo 28, quando diz, maldita é a nação que mata o inocente. E a maldição vem sobre o Brasil. Muitos dos gargalos econômicos do país estão ligados a escolhas erradas dos governantes que nós elegemos.
Muitos dos entraves do país estão aí no mundo espiritual, inclusive na economia, grandes gargalos por causa de escolhas erradas. E uma das maldições para qualquer país é quando crianças inocentes são mortas ainda no ventre de suas mães. Isso nos dá uma tristeza, porque estamos colhendo uma semeadura que talvez eu, com certeza, nesse quesito, eu não plantei. Mas outros plantaram. Outros que se dizem irmãos. E às vezes nós queremos trazer isso para a casa de Deus, ficar usando o púlpito com essas preocupações políticas. Não, a vida continua. Quem governa e reina a igreja é o Senhor, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus observa e ele entende que a casa de Deus tinha perdido a razão de ser. Os sacerdotes tinham transformado a casa de Deus no mercado. E o lucro tinha substituído o relacionamento com Deus. Veja o verso de número 15, por gentileza. E foram para Jerusalém, e entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. O que é que eles vendiam, pastor? Eles vendiam ovelhas, eles vendiam carneiros, eles vendiam novilhos. Vou usar o Elmer, né, que está aqui conosco, e eu confundo o seu nome com o Weber, que é o da Rose, né? Eu sempre associei, vocês nem se conhecem, mas eu sempre uso. Mas o Elmer está aqui hoje, pastor Elmer, e eu diria, nos visitando. De repente você veio lá de Nazaré, da Galileia. Você não ia trazer carneiros e novilhos para sacrificar nas festas da Páscoa, tabernáculos, ou de alguma oferta que você queria. O que era que eles faziam? Eles traziam o dinheiro, a moeda, e quando chegava no templo, os cambistas faziam o câmbio. O grande problema está aí. Quando eu tinha 20 anos, eu viajei para os Estados Unidos com os meus tios, que me criaram. E eu era muito ingênuo, né, muito ingênuo para essas coisas. E naquela época, hoje não se tem mais isso. Não sei se ainda tem, me corrijam se tiver. Chamava-se travel check. A gente comprava o dólar e levava o travel check. E eu vim entender essa questão dos cambistas com essa experiência. Porque quando eu cheguei no hotel, eu fui trocar por dinheiro, por dólar. E aí tinha uma lojinha que fazia ali, vendia tudo por $1. A pessoa disse, vai lá e troca. E eu fui lá, o tolo foi lá trocar. Eu estava com uma non-travel check de $100, aí eu coloquei. E aqui, por favor, nada contra as etnias. Mas era um chinês que estava lá. E aí eu coloquei o travel e falei, olha, eu vim comprar esse lápis, falei com ele em inglês, essa caneta, vou levar. Eu já fiz as contas, $5. Você vai me dar 95. Ele me deu 80. 15 foi de juro. 15. Eu falei, mas esse... De juro não, de taxa. Eu falei, mas como 15? E quando eu comecei a falar inglês, ele começou a falar mandarim. Eu falei, não. Eu falei, mas escuta, são $80, você tem que dar 95. Não me deu até hoje. Estão passados muitos anos. Ou seja, ele estava cobrando acima do que era o valor real. Eram $5, não tinha que fazer, porque o travel check é igual no Brasil. Cheque é a mesma coisa que dinheiro em espécie. Ele não aceitou. E eu fui brigar, voltei lá para o hotel, reclamando, porque essa lojinha estava dentro do hotel. Eu falei, isso é um absurdo. E aí eu não lembro mais o que aconteceu, eu só sei que o gerente foi lá, mas ele não devolveu os meus $15 a mais. Eu fiquei muito irado, porque eu só tinha 20 anos, cadê meu pai? Eu estava com a minha tia, mas eu não tinha mais ninguém, meus irmãos, para me defender. E foi isso que aconteceu. Quanto é que vale o carneiro que você vai dar? Vamos colocar aí $180. Havia o imposto de César, mas eles estavam colocando, além do imposto, um valor a mais, alegando que era câmbio, mas não era, e isso Jesus observou e viu que não era certo. Era certo fazer o câmbio, era certo fazer a troca, mas não era certo se explorar o irmão que veio de tão longe. Porque aquela oferta, os levitas cuidavam de animais e vendiam esses animais com a moeda que esse adorador trazia para Deus para fazer a permuta. Portanto, no verso número 15, diz que ele derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras
dos que vendiam pombas. Veja, se tem pombas, vocês estão lembrados qual foi a oferta de Maria e José? Rolinhas e pombinhas e pombos. Por quê? Eram ofertas dos mais pobres. E sabe quem eles estavam explorando? Os pobres. Os pobres estavam pagando o imposto a mais, a taxa a mais, em nome de imposto que não era, porque já tinha o imposto. E pela oferta, você consegue ver o que hoje não é diferente. Quanta gente pobre sendo explorada no mercado da fé de alguns púlpitos. Eu conheci uma irmã, e aqui eu não vou citar o nome da igreja, por uma questão ética, que ela chegou na nossa igreja em Maceió, na Serraria, um bairro, e eu era jovem, eu tinha 25 anos. Ela disse: pastor, eu dei a minha casa na campanha da Fogueira Santa. Eu falei: mas como você deu? Eu passei a escritura. Eu passei a escritura. E ela me falou com muita tristeza que ela voltou para aquela igreja, porque como a coisa não aconteceu, a fogueira não resolveu, ela foi pedir uma cesta básica. E como lá tem um turnover, uma rotatividade muito grande de pastores, não tem um pastor fixo, contínuo, como nós temos nas igrejas, à luz da Bíblia. Ele é um pastor que está um domingo, no outro domingo não está, já é outro. Ela não conseguiu encontrar o pastor da campanha da fogueira. E ela foi pedir, o pastor que não conhecia, disse assim: é porque a irmã não tem muita fé, até para ter essa fogueira. Ela disse: mas eu já dei a minha casa. E eu fiz uma pergunta muito triste a ela com o coração. Eu falei: mas quem mandou a irmã dar a sua casa? Foi o homem que pediu ou foi a irmã que sentiu de Deus? Pode ser que Deus mande você dar. A igreja primitiva, no livro de Atos, diz que alguns irmãos que tinham terras a mais, imóveis a mais, davam aos pés dos apóstolos para ajudar a igreja. Mas foi um agir de Deus, não foi um manipular do homem. Isso é muito vergonhoso, muito triste, porque eu não pude fazer mais nada a não ser orar. Eu não tinha uma casa para dar para ela. E ela, muito chateada, muito revoltada, saiu dali, nunca mais voltou à nossa igreja. E porque, não sei, o que eu entendi naquela ocasião é que ela foi conviver com alguém da família. E eu falei: se você tiver ainda alcance de procurar um advogado para tentar reaver essa situação, eu recomendo. Mas eu não tenho mais o que fazer de orientar a irmã, a não ser procurar a justiça. Mas se a irmã passou na procuração o imóvel, não tem mais o que fazer. O propósito da casa de Deus não é isso. Se você voltar comigo agora para o Evangelho de Marcos, versículo 17, ele disse: a minha casa será chamada o quê? Casa de oração para todas as nações, e vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Um grande problema na casa também de Deus, de três verdades, é primeiro rever esse propósito. Eu acho lindo esse contexto, Marcos não cita, mas vamos lá comigo para Lucas capítulo 19. Abra sua Bíblia em Lucas 19, verso 45 a 48. Lucas 19, verso 45 a 48. Jesus está trazendo aqui essa passagem. Ele diz: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformais em covil de salteadores. No mesmo texto, numa outra passagem, eu achei que fosse essa, mas eu acho que é Mateus que vai falar. Ele vai dizer que as crianças, como a Beatriz leu hoje aqui, irmã Beatriz, lá em Mateus 21, o que ela leu nesse mesmo contexto? Ela leu que as crianças estavam no templo dizendo assim: Hosana ao filho de Davi, Hosana. E ali ele disse: da boca das crianças sai o perfeito louvor. Nesse mesmo texto teve louvor, casa de oração, e a Bíblia diz também lá em Mateus que houve curas. Então a casa de Deus tem oração, cura, libertação e louvor. E pregação também da palavra de Deus. Então esse é o propósito. É o lugar onde nós devemos buscar para orar com os nossos irmãos. Outra verdade citada nesse texto, e agora voltemos para Marcos 11,
é a secularização da casa de Deus. Essa palavra foi uma palavra trazida pelos sociólogos do século XIX, quando a igreja se secularizou. O que é secularizar-se? Lembre da palavra séculos, do sistema deste século, deste mundo. Cada século tem seus ditames. Cada século tem suas influências. Quem esperaria um dia, em pleno século XXI, a gente não viu isso no século XX, Big Brother. E é muito triste ver crentes assistindo Big Brother. Eu acompanho tudo do Big Brother pelas informações que eu vejo no Instagram. Mas quando a igreja se presta ao papel de acompanhar, torcer pelos candidatos que estão ali, ela já está totalmente secularizada. Os ditames deste mundo já influenciaram, nortearam e governam a igreja. Governa a cabeça desse povo, que é o povo de Deus. E o grande perigo é quando a igreja se seculariza. Ela acompanha o século deste mundo, concordando, anuindo as ideias. Mas ao mesmo tempo ela tem um grande desafio. A igreja precisa responder a este século de forma contemporânea, com a mensagem à altura da realidade. Por exemplo, nós temos as redes digitais e agora nós temos aí esse sistema do metaverso que está vindo com toda intensidade, levando as pessoas a serem avatares. E agora está muito comum, as escolas estão enfrentando jogos, dispositivos que estão nos celulares, as tecnologias que estão, e os meninos sabem que jogos são esses e são avatares dentro desses jogos. E eles estão vivendo uma realidade que não é a realidade deles. Quem assistiu Avatar? Eu assisti o primeiro, gostei muito, mas é uma aula de religião, do hinduísmo, de reencarnação. O segundo me disseram, a minha filha assistiu, os jovens assistiram, eu soube que os jovens foram assistir, muita gente chorou, né, lágrimas. Segundo, não sei o que aconteceu, até fiquei curioso saber o que aconteceu que tanta gente chorou nesse segundo filme do Avatar. Mas o Avatar é apenas um fetiche para uma realidade que já está acontecendo nas escolas, na sociedade, levando as pessoas a entrarem em cenários e fazerem coisas que elas não fariam na vida real, mas que elas são capazes de fazer nesse sistema metaverso. Como é que a igreja vai responder a esse momento tão de desafio? Nós já temos até uma igreja que já se propôs a fazer metaverso lá nos Estados Unidos. E recebeu uma crítica terrível. E é muito perigoso, porque a igreja lida com gente, e gente tem que se encontrar, tem que se tatear e ter comunhão uns com os outros. Não existe igreja digital e virtual. Igreja é real, e nós temos que conviver com os nossos irmãos. Mas ao mesmo tempo, temos que buscar as ferramentas do mundo contemporâneo. Essa secularização é que o tempo estava se transformando no mercado, numa praça de comércio. Os negociantes se instalaram dentro da casa de Deus para vender os seus produtos para os rituais do culto. Moedas estrangeiras não eram aceitas para pagar o tributo do templo, nem para fazer outras transações no templo. E o templo havia perdido o seu propósito. Veja no capítulo 11, voltando um pouco, o que aconteceu lá, no capítulo 11, que acabamos de ler, verso de número 15. Entraram ele no templo, passou a expulsar, e ali vendiam e compravam, e ele derriba as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Então era muita gente vendendo, era um mercado. E eles mudaram o chamado de Deus para celebrar sua glória em um rentável comércio. De vez em quando eu escuto no meu carro um programa de uma rede de uma igreja muito conhecida, que eu gosto muito deles, algumas músicas, mas tem horas que não dá para ouvir mais no carro. Eu mudo de canal, mudo de estação. Porque fica inventando lá, nós temos isso aqui de Israel, e você tem que pagar, você tem que ter para receber a vitória, receber a bênção. Não. E eu fico triste, porque é uma igreja que tem muita gente, uma igreja bonita, tem muita gente séria ali dentro,
E é um perigo quando os neófitos começam a ouvir essas informações. Eles podem considerar que isso é verdadeiro, é bíblico e não é bíblico. E 3 erros foram corrigidos aqui, quando Jesus entrou no templo. Primeiro é que ele acaba com o comércio no templo. O púlpito foi transformado no balcão, o templo numa praça de barganha e o evangelho num produto. E os crentes se transformaram em consumidores. E como dizia o padre Frei Beto, e a hóstia se tornou hoje o McDonald's, o pão do McDonald's. Porque muitos também nem querem ir mais para a igreja. E vão aos shoppings, os grandes lugares de mercado. E é outro problema sério que a igreja também enfrenta, essa dispersão que a própria pandemia veio corroborar. Jesus vai acabar com esse comércio, esse abuso. Além disso, ele vai acabar com a exploração no templo. Eles estavam cobrando altas taxas, que eu acabei de explicar, usando o meu querido irmão, pastor Elmer. Cobravam altas taxas dos estrangeiros que vinham adorar para o sacrifício com valores exorbitantes. E os sacerdotes, para nossa surpresa, tinham participação nos lucros. A situação que Jesus enfrenta e ele faz é que ele vai acabar com a passarela no templo. Era uma feira, irmãos. Dá uma olhada no verso de número 16. E não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Porque as pessoas estavam circulando ali. Olha, quem dá mais? Eu tenho uma pomba aqui. Agora mesmo eu fui comprar, como é que chama? Cocada, numa região lá de Maceió, chamada Massagueira. Eu conheço ali na palma da minha mão, porque eu cresci indo ali todo final de semana comprar cocada. E agora tem cocada. Cocada legítima é de coco branco, com leite condensado. Pronto, hoje é de café, é de maracujá. De tudo, Gisele. Tem de tudo de cocada. E eu disse, e essas cocadas já são famosas, já saiu até em programa. Então eu disse, gente, que cocada é essa? E eu falei, mas essa não é a cocada. E aí quando eu entrei com o carro para comprar a cocada, eram muitas mesas, muitas barracas. E a mulher já estava ali porque tem carro que chega já compra nessa primeira. E aí deixa as outras para lá e ninguém compra mais lá, compra na primeira. Então você chega lá, a moça já fica na frente assim, o senhor põe o carro ali, o senhor põe o carro lá. O senhor põe um carro, para quê? Para cada mesa, cada barraca, vender a cocada, porque senão só a barraca do cristiano vai vender barraca. Vender barraca não, vender cocada. E aí no outro dia eu fui lá, eu falei assim, eu posso decidir aonde eu vou? Não é possível que eu não possa escolher onde eu quero ir. Você quer dizer para onde eu vou? E aí eu vou comprar lá na penúltima barraca. E aí a barraca vendeu e eu comprei cocada de maracujá. Deixa eu ver o que é isso. Gostoso, mas muito açúcar branco. Cocada de café. Cocada de chocolate. Esqueci de falar que porque a Fernanda mais gostava de chocolate. E eu falei, gente, como o povo é criativo. É cocada, mas a cocada legítima é de coco. Tem um coco queimado, tem um coco mais branco. Mas é muito açúcar, eu estou numa fase que eu estou tirando o açúcar. Então, é muito complicado. E era isso que eles faziam. Não havia nada demais de fazer o câmbio, mas era muito cambista em torno do lucro. É triste quando a gente vê, e eu passo também por isso, existem pastores que eu nem conheço, nunca vi na minha vida, entram no meu LinkedIn, entram no meu WhatsApp, e se oferecem para pregar na igreja. Sabe o que eu lembro, pastor Felipe? Sabe o que eu lembro, pastor Elmer? De uma cartilha dos apóstolos, que não é um livro verdadeiro, inspirado por Deus, mas você pode comprar esse livro, está na internet, é baratinho, você pode puxar em download, em PDF, em várias línguas. Didaquê. É a cartilha dos apóstolos. Os apóstolos disseram, se alguém se oferecer para pregar, rejeite-o, é falso profeta. E hoje continua. Até hoje é impressionante, irmã Zezé. As pessoas mandam, o senhor é o pastor Fernando, eu poderia ir pregar na sua igreja? Eu falei, meu Deus do céu, nem conheço o irmão. Poderia vender o meu livro na sua igreja? Eu falei, eu nem li o seu livro, nem te conheço. Eu poderia dar um curso de gestão na igreja? Eu falei, escuta, gestão, vai para a IBM.
Eu poderia fazer isso, eu poderia fazer aquilo, eu poderia fazer isso, mas eu não te conheço. E pior, para pregar. Você pode me dar uma oportunidade de cantar uma música com o meu CD? Só diria uma lembrança que eu tive quando uma criança foi consagrada na central. Deram um microfone para a avó da criança. E o pastor Aguiar achava que ela era católica, evangélica. Quando ela pegou o microfone, viva Nossa Senhora. Como é que você faz para corrigir isso? Como é que você faz para consertar isso? Quem mandou dar o microfone? E era familiar, era parente. Imagine se não fosse. Como é que você conserta essas questões? E tem muita gente que quer o púlpito, o microfone. É bom lembrar a nós pastores e a igreja que um pastor visitante, quando vem pregar, ele não pode falar de doutrina. A doutrina e a correção da igreja, quem faz é o anjo da igreja. Um pastor que é convidado não se pode prestar o papel de falar de uma doutrina. Imagina falar da doutrina de salvação, soteriologia, de santificação, numa igreja que eu fui convidado. Não posso. É o pastor que deve fazer isso. Pregue sobre um outro tema. Então tem muitas coisas acontecendo na igreja e Jesus começa acabando ali com essa passarela no templo. O primeiro aspecto que eu falei foi o propósito da casa de Deus. O segundo foi a secularização da casa de Deus. E o terceiro, a purificação da casa de Deus. Vamos voltar para Marcos. Marcos vai usar 3 verbos fortes para descrever a ação de Jesus na limpeza do templo. Primeiro verbo que ele usou, verso 15, ele expulsou. É forte, expulsou os que ali vendiam. Segundo verbo, ele derribou, verso 15, verbo é ação, ele derribou as mesas. E o terceiro verbo, não permitiu, verso 16. Não é verbo, mas o verbo é permitir, mas ele está mostrando a ação. Não permitiu que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Eu já vi na igreja, antes de começar o culto, irmã, o catálogo da Avon está aqui. Olha, o catálogo da Natura. Ó, amanhã, reunião aqui mesmo na igreja. Como é que chama? As mulheres gostam. De plástico. Né? Tupperware. Cadê a Lúcia? Obrigado, Tupperware. A Lúcia vem tranquilo, viu, Lúcia? Não é nenhuma indireta, não. Já falo logo o seu nome, que eu já lhe conheço. Né? Graças a Deus pela sua vida. Até minha esposa compra de você Tupperware, porque a Mabe é apaixonada por Tupperware. Muito bom, né? Mas, ao mesmo tempo, eu nunca vi a Lúcia fazendo isso. Olha, Tupperware aqui, Tupperware aqui. Não, mas eu já entrei em igrejas. Eu dobrando os joelhos numa denominação lá em Maceió, que eu visitava, e o catálogo ia passando, e eu digo, de joelho o catálogo está passando. E eu era apenas o mediador. Olha o catálogo aí, Gisele. Olha o catálogo aí. Antes de começar o culto. Essas coisas têm que ser feitas. Você não pode fazer isso numa empresa. Tente fazer isso no Banco do Brasil. Tente fazer isso num colégio. Tente fazer isso numa sala de aula. Tente fazer isso numa IBM. Você vai ser demitido. O RH não vai aceitar. Então existem coisas que nos são até lícitas. Não há nada demais da Lúcia, como ela faz, pegar o catálogo e entregar nas mãos da Olga. E a Olga vai ler em casa e vai dizer, eu quero esse e tal. Tranquilo, hoje tem até catálogo digital. Já vê ali, já manda, ficou mais prático. Mas na casa de Deus, na hora da oração, não. Eu gosto quando eu chego na igreja, antes do culto, está um barulho santo. Qual é o barulho santo? Conversando, cumprimentando, beijando, porque é a comunhão. Não vamos reclamar disso. Agora, como é que chama? Jequiti, Avon, Natura, Tupperware. Não, queridos. Tem um lugar certo. Já passamos uma situação desagradável de uma cantora que eu admiro, gosto muito das músicas dela, sempre amei as músicas, a produção musical dela, faz com excelência. Não vou citar o nome, porque estamos no YouTube. Mas quando fizemos aniversário na nossa igreja, num outro ministério, uma pessoa disse, pastor, vamos trazer fulana. Eu disse, tá bom. Eu digo, eu não vou pagar.
Eu não pago esse valor para um cantor. E se eu chamar, eu vou dar a oferta. Ele não vai dizer o valor, nós é que vamos dar a oferta. Podemos dar a passagem aérea, mas quando eu liguei, entrei em contato a pedido dele, eu não vou citar valores. Foi um valor muito grande. E eu tossi não. Ok, amanhã eu dou um retorno que eu vou conversar com a irmã, o irmão. Quando eu falei para o irmão, ele deve estar até nos assistindo hoje ao vivo, e aqui não é nada de fofoca, mas eu falei para ele, irmão, eu não vou pagar. Não, pastor, então eu não vou pagar também tudo não. Eu digo, então tá bom, então não precisa. E até o irmão falou, lá no céu a gente canta com ela. E eu liguei para a secretária dela e disse, olha, muito obrigado, eu agradeço. Diga para fulana que nós gostamos muito do trabalho dela, mas não vai ser possível, eu agradeço e muito obrigado. Ok. E ele mandou fazer uma pergunta, pastor, pergunta para ela se pode ser 2 noites para cantar. E aí eu pedi um desconto, porque eu não ia pagar, era ele, em nome dele. E me assustei, porque o valor duplicou. E aí eu disse, pode dar um desconto? Não. E ainda o senhor tem que alugar um carro X para o casal, um outro carro para o outro casal, para os outros instrumentistas, fora as passagens, fora o hotel, e eu já fui desmaiando. E eu falei, não há nenhum problema de pagar o hotel, se eu estou convidando, mas dizer o modelo do carro? Não. Quem alimenta isso faz um processo de retroalimentação e muitos deles ficaram viciados. Eu entendi que a pandemia foi usada por Deus para bloquear. Conheci muitos cantores que perderam convites e não tiveram mais convites porque as igrejas estavam fechadas. E a pandemia, em certa medida, ajudou a cortar esse vício que até algumas igrejas. Irmãos, tem igrejas muito abastadas. Não há nada demais de convidar uma pessoa que tem uma voz belíssima, que foi levantada por Deus. Agora, valores altíssimos para serem cobrados, a igreja vai dar uma oferta. Aguarde. Mas é muito triste. E nós precisamos ter um limite, ensinar aos nossos jovens que estão vindo que isso não é igreja. Nós temos que fazer com carinho e zelo as coisas do Senhor. Hoje nós precisamos fazer também uma limpeza. Vocês leram o livro de Neemias? Neemias chegou lá, irmãos, ele jogou os móveis de Tobias na rua. Tobias era parente e descendente da família de Amaleque. E ele estava dentro do templo. E aqui eu não posso falar tudo que ele viu, mas tinha um texto que a Bíblia usa lá, uma palavra, uma expressão, de sodomitas ali dentro. Ele sabe o que Neemias fez? Quando chegou, que ele viajou para a Pérsia, quando ele voltou, ele soube que a família de Tobias estava lá. Tobias, ele chegou lá, tirou a mudança, os móveis, fez uma limpeza e jogou os móveis na rua. Ele fez uma limpeza. Outro rei que fez uma limpeza foi o rei Josias. Ele purificou o templo. Ele fez uma faxina. Ele tirou os altares, ele tirou os deuses que estavam ali dentro. Neemias jogou os móveis de Tobias na rua. E Jesus agora está usando o chicote para expulsar os vendilhões no templo. E ele agora vira as mesas e expulsa os vendilhões e os cambistas. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus não fez isso várias vezes. Ele só fez uma vez. Ele morreu com 33 anos. Ele só fez isso uma vez. E quando ele fez, Mateus disse, porque a ira do Senhor me consumiu. Às vezes nós queremos fazer limpeza na nossa força. A limpeza começa logo no meu coração. Às vezes nós queremos limpar o irmão, limpar o outro. Limpar aquela pessoa. Mas comece com você. Comece com a sua vida e eu com a minha. E vamos juntos limpar. Pastora Vânia uma vez foi uma graça, era uma intercessora maravilhosa, né? A gente estava no ginásio do Ibirapuera, muitos anos atrás, veio um pregador, era só intercessão. Eu nunca frequentei uma reunião tão poderosa de intercessão como aquela. Só tinha intercessores. E aí, no final, a gente estava orando, guerreando, aí a pastora falou assim, bem alto para todo mundo, pega a vassoura!
Vamos fazer a faxina. A vassoura, a vassoura. E eu já estou acostumado, porque eu morava sozinho com ela, eu era solteiro na época. Pega a vassoura. Vamos pegar, pega a vassoura. Começamos a orar, a limpar na intercessão. E uma senhora de Caruaru que veio, que a gente conhecia, falou, Vaninha, cadê a vassoura? Para limpar o ginásio de Ibirapuera? Eu falei, minha filha, não, isso não é esse ginásio, é limpar o Brasil. A vassoura. Ela queria a vassoura. E era realmente a hora da vassoura para limpar. Teve até um político, né? Quem foi lá da década do político, a vassourinha, para limpar. Jânio Quadros, vamos passar a vassoura. Teve um outro governador aí que já saiu daqui de São Paulo, que quis fazer quase a mesma coisa, indo lá com vassoura limpar São Paulo. Sujou mais ainda em outras áreas. E terminou perdendo vassoura e tudo. Mas, na verdade, essa limpeza é um processo. Essa limpeza é uma caminhada. Todos os dias a Bíblia diz que a palavra de Deus é água que nos lava para fazer a limpeza. Estamos aqui hoje à noite ouvindo essa palavra e ela está chegando. Efésios capítulo 5 diz que nós fomos lavados pela água da palavra. A palavra é água. E nós estamos com os pés empoeirados e quando nós entramos na sociedade aí fora e chegamos aos domingos, às quartas-feiras na igreja, no coletivo, essa palavra vem como espada para lavar a mim e a você de toda sujeira, de toda estrutura errada, contrária aos princípios da palavra de Deus. Precisamos fazer uma limpeza na casa de Deus, de tudo aquilo que não faz parte do culto ao Senhor. E aí ele amaldiçoou a figueira e purificou com um sentido. Ele não estava desistindo dos judeus. Esse texto mostra da maldição da figueira. Mas ele estava no lugar desse povo. Ele iria levantar um reino internacional e eterno que seria estabelecido. E esse reino seria por meio da igreja. Esse reino produziria não somente folhas, mas também frutos, recolhidos entre os judeus e os gentios. O capítulo 11 também vai terminar com algumas atitudes que ele esperava de forma contrária. Ao invés deles se arrependerem do que Jesus fez no templo de faxina, ao invés deles reconhecerem a palavra que ele falou da figueira, eles vão fazer estratégias terríveis. Por exemplo, capítulo 11, verso 18, diz que os principais sacerdotes, irmãos, não eram quaisquer pessoas, eram os principais sacerdotes e escribas. Vamos ler juntos? Procuravam um modo de lhe tirar a vida. Sabe o que é isso? Um plano maligno. E a gente sentiu isso no Brasil. Uma união de forças espirituais para derrubar um presidente durante 4 anos. Ele não era perfeito, mas os valores que ele abraçava eram valores muito próximos do reino de Deus. E essa fúria das trevas e essa união de forças de várias áreas aparentemente lograram êxito. Gostei de uma irmã que disse, me corrigindo numa casa antes de tirar férias, ela disse, pastor, um momento, fulano foi declarado eleito. Isso mostra que ao invés da nação, da igreja se arrepender, as próprias autoridades da época também se levantaram contra Jesus. Não entenderam a faxina da casa de Deus, não entenderam a figueira estéril sendo amaldiçoada, e continuam insistindo nesse plano maligno de tirar a vida de Cristo. Eles queriam tirar a vida. Segundo aspecto, nesse finalzinho do capítulo 11, é uma pergunta maliciosa. Tem pessoas que gostam de cutucar o outro com certas perguntas. Tem pessoas que às vezes, como diz no Nordeste, vêm com milho e o outro já vem com angu. Como é que diz? É o verde para colher maduro. Às vezes quer curiosidade de querer saber. Um pastor tem que ter muito cuidado, e você também, porque nós não podemos expor as pessoas.
Tem pessoas que querem saber de detalhes do que está acontecendo ali. Naquele caso, a gente não pode falar. É antiético. A pessoa pediu sigilo. Você não pode estar expondo a pessoa. E Jesus agora vai receber uma pergunta maliciosa. Veja o verso 27. Então regressaram para Jerusalém e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos e lhe perguntaram. Veja, ao invés deles reconhecerem os erros deles no templo, eles vêm com pergunta capciosa. E a pergunta deles é, e lhe perguntaram, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Então, cuidado com essa estratégia de perguntas. Salomão disse, responda ao tolo segundo a sua tolice. E como é que Jesus trata essa situação? Ele diz assim, bem, antes de responder, eu vou fazer uma outra pergunta. De quem é o batismo de João? Dos homens ou de Deus? Eles perguntaram. Se dissermos que é dos homens, eles vão dizer, por que nós não reconhecemos João Batista? Se dissermos que é de Deus, ele vai perguntar, por que vocês não reconheceram? Eles disseram, nós não vamos responder. E Jesus disse, eu também não vou responder. E ficou por isso. E às vezes nós achamos que nós temos que dar as respostas prontas para as pessoas. Tem coisas que alguém vai perguntar, e nós não precisamos responder. Eu já vi pessoas que queriam perguntar. Eu gosto da pastora Vânia, por isso que alguém uma vez, lá numa terra aqui, uma cidadezinha, Mococa. Eu era solteiro ainda. Uma irmã, só porque a pastora Vânia deu uma palavra de revelação. Tem uma irmã aqui com problema de visão. Foi tremenda essa passagem. A pastora Mábia não estava aqui não, morava no Nordeste ainda. E aí a tia Vânia falou, tem uma pessoa que está aqui, uma mulher que vai fazer cirurgia no olho direito, tal, e tudo confirmou. E foi orado e a mulher foi curada. Ah, irmão, terminou o culto, foi uma filha do INSS para receber profecia. Chegou uma, disse assim, irmão, o que é que Deus está falando? Essa filha minha é uma missionária, tem viagens tremendas que ela vai fazer, é um grande vaso, e a irmã lá doente. E eu olhei para a menina e falei, eu estou achando que essa menina está com verminose. Eu já fui olhando, acho que é cistosoma mansone, misturado com ascaris lumbricoides. Eu falei, só espero que não seja tênia. Muito magra, muito anêmica. Eu falei, isso é verme. A pastora Vânia nem ouviu a conversa, a minha mentalidade, meu pensamento. Irmãos, me assustei quando nós fomos orar. E a mãe, irmã, tem palavra de Deus para ela? Terminou de orar, a pastora Vânia, tem, verme. Sua filha está com verme. Que horror. E a pastora já falou, já amassa aí mastruz com leite a matar essa verminose. A mulher se assustou, porque ela queria profecia. A pastora Vânia, é verme. E ela disse, eu perguntei no carro, tia Vânia, o que a senhora viu? Eu vi umas vermes assim andando, subindo no estômago, no intestino, andando por todo o abdômen. E eu disse, eu fiz a análise clínica, na amnese clínica dela, os olhos, corpo, anêmica, isso é verme. Mas a gente não combinou, mas o Espírito Santo falou, é verme. E a mãe esperando grande profecia. Foi o diagnóstico. Uma contrapergunta corajosa, Jesus dá a resposta. Eu já acabei de explicar isso no 29 e no 30. Ele respondeu. E eu vou fazer uma outra pergunta. E uma outra questão foi uma farsa dolorosa. Veja o verso 31 e 33. E eles disseram entre si, se dissermos do céu, dirá, então por que não acreditastes nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Ou seja, eles estão vivendo uma farsa. Jesus acabou de limpar o templo, acabou de passar a vassoura, acabou de fazer uma faxina, acabou de dizer que a figueira está estéril, está seca, morreu. E eles estão ainda arrogantes com essa atitude. E por fim, uma firmeza gloriosa. Jesus é firme. E é o que nós devemos sair daqui hoje. Firmes. Vamos aceitar o que ele falou. Ele quer limpar o templo. Ele quer limpar a casa. Não vamos ficar conjecturando, fazendo perguntas, fugindo do foco. E o verso 33 diz, então responderam a Jesus, não sabemos. E aí eu acho lindo, né? E Jesus, por sua vez, lhes disse, vamos juntos? Nem eu tampouco vos digo
Com que autoridade eu faço estas coisas? Tudo isso aconteceu depois que Jesus limpou o templo. Era a hora deles reconhecerem os erros, reconhecerem as culpas. Não, eles vão conjecturar, matar Jesus, fazer perguntas, tentar ludibriá-lo e puxar o tapete. Tem pessoas assim, que os anos estão passando, Deus está tentando corrigir, santificar, mas elas mudam o foco e insistem em andarem em seus próprios caminhos. Mas a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Vamos ficar de pé. Vamos pedir a Deus que Deus restaure o seu templo, a sua casa. Vamos ter misericórdia das igrejas. Vamos deixar de falar mal das igrejas, dos ministérios. Vamos permitir que a nossa boca saia o perfeito louvor que as crianças sempre trazem. Curve a sua fronte, você que está em casa. Pai querido, como é bom estar aqui na igreja, rever os nossos irmãos e sermos igreja. Pedimos perdão como corpo de Cristo diante de tantas coisas que nós enxergamos. E mais do que isso, que o Senhor enxerga. De atitudes, de posturas. E que nós às vezes nem concordamos e muito mais o Senhor. Mas há muitas áreas na nossa vida também que o Senhor não concorda. Que o Senhor não aceita. E há uma grande tendência de olharmos nos outros aquilo que deveríamos olhar a partir de nós mesmos. Oramos hoje de manhã pela figueira estéril que o Senhor trouxe como sentença. Oramos agora à noite por esta palavra para que a tua casa, que será chamada casa de oração para todos os povos, o Senhor continue nesse processo de limpeza no nosso coração. Limpeza nos nossos pensamentos, na nossa mente. Tira de nós a vida dúbia, a farsa, os questionamentos, as conjecturas humanas e até mesmo esse processo de secularização que nos cerca com tantos ditames mundanos e contemporâneos que não são nada próximos da tua palavra. Que o Senhor venha ajudar a tua igreja local. E que o Senhor venha usar essas mensagens até para santificar o nosso coração, nos corrigir. E ao invés de acompanharmos o que muitos estão acompanhando, esse sistema podre se desintegrando, nós possamos fazer parte daquele povo que vai se santificando e vai crescendo mais e mais, como disse Daniel, e o povo de Deus se tornará forte e fará proezas. É o nosso desejo, é o nosso clamor hoje à noite. Fortalece a todos, leva-nos em paz para os nossos lares e que esta semana seja uma semana maravilhosa de comunhão com o Senhor, de busca do nosso coração ao teu coração e possamos ver um Deus que vai encontrar na nossa vida esse desejo de comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos. Fortalece o teu povo aqui presente, porque a tua casa continua sendo chamada casa de oração, casa de cura, casa de louvor para o Senhor e de oração para todos os povos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz. No nome de Jesus. Amém.